Outro ponto importante é como reconhecer esses pacientes que fazem hipoglicemia pós-bariátrica. Então, primeira dica, né? A hipoglicemia pós-bariátrica, geralmente é uma hipoglicemia, classicamente ela é hipoglicemia pós-prandial, diferentemente de um insulinoma que cursa com hipoglicemias em jejum. Esses pacientes vão fazer aquelas manifestações clássicas de hipoglicemia, sintomas adrenérgicos, palpitações, tremores, sintomas colinérgicos também, sudorese, aumento do apetite, podem apresentar sintomas neuroglicopênicos, desorientação, confusão mental, até mesmo convulsão em casos mais graves. Mas é interessante, Luciano, que há casos de pacientes que começam a ter, com o passar dos anos, mudança de comportamento, né? Um quadro mais atípico e que vem apresentando hipoglicemia. Teve até um trabalho usando sensor de monitoramento contínuo de glicose, né? Que encontrou, 50% dos pacientes que fizeram bypass apresentando hipoglicemia. Eu achei um número muito alto, né? Estudos prévios mostravam percentuais de prevalência menores. A gente vê até na prática, assim, a gente teve alguns estudos ali, alguns estudos entre aspas, né? Mas o pessoal que usou monitorização contínua, até para ver como é que funcionava, você acaba verificando alguns episódios ali de hipoglicemia desmotivada, né? Se às vezes é a leitura do aparelho, às vezes é aquele período de jejum mais prolongado, um período noturno, onde ele começa a fazer uma glicemia abaixo de 70, mas que aquilo ali passa batido por aquele indivíduo, né? Nesse caso, não. A gente está falando como é uma coisa, inclusive, reativa, né? Você vai ter aquela hora marcada, né? Se o paciente fez uma refeição e mesmo esse sintoma atípico, ele vai ter essa característica de ser 2 horas pós-refeição, então chama um pouco a atenção. Esse é um ponto super importante, Luciano. Às vezes, né, existe essa relação, e é interessante que para a gente ela é muito clara, mas na anamnese, muitas vezes, o paciente não vai trazer essa associação. De cara não, você tem que perguntar ativamente, né, se ele está tendo essa cronicidade. O último paciente que eu atendi veio para a consulta por hipoglicemias, e aí o que ele relatava e a família mais desesperada do que ele, porque quem atendia, né, na hora do episódio hipoglicemias graves era a filha e a esposa, de que não, hipoglicemias em qualquer horário do dia. Logo no começo a gente já descartou, porque ele não tinha jejum, já descartou o jejum. E aí tem o histórico da bariátrica, e aí eles não associavam diretamente com a refeição, porque geralmente não eram as refeições principais, era nos lanches, que era quando ele comia uma quantidade maior de carboidrato, era lanche de final da tarde, 5 horas da tarde, e ele fazia as hipoglicemias, por exemplo, 7h30, 8 horas da noite. Aí não associava com lanche. Então, às vezes, tem que lembrar que é tardio. Você já trouxe outra coisa aí na história, né? Que é justamente essa ideia de que ela é reativa e que como você vai ter um padrão de alimento que vai ter um maior estímulo à liberação de insulina. O que é que a gente tem, na verdade? Né? A gente tem uma liberação de insulina em resposta ao carboidrato, principalmente, né? Então, se você consome carboidratos simples, você vai ter uma separação entre o pico de glicemia e o pico de insulina daquele estímulo, né? A gente sabe que a resposta incretínica ela vai atrasando ao longo do desenvolvimento do diabetes. O que é isso? Se você pegar um paciente com pré-diabetes, o pico de liberação de insulina dele é mais atrasado do que o não diabético. E o diabético mais atrasado ainda. Tanto o pico de insulina como o pico também de GLP-1. A gente pega estudo mostrando que a liberação é mais tardia. Tá? Então, se você pegar um paciente que tinha obesidade grave, que mesmo que ele não fosse diabético, talvez ele tivesse alguma alteração glicêmica, a liberação de insulina dele é mais atrasada. Se você consome um carboidrato muito simples, com um índice glicêmico muito alto, ou seja, um carboidrato que é, sei lá, pão francês, ele vai ter um índice glicêmico mais elevado, ou seja, ele vai ter muito carboidrato para pouco outro tipo de fibra ou alguma coisa insolúvel. A quantidade de carboidrato talvez não seja tão grande, a carga glicêmica talvez não seja tão grande. Então o estímulo não vai ser também tão significativo. Mas se você comer doce, aí você vai ter uma carga glicêmica alta, um índice glicêmico alto, vai absorver rápido, você vai subir muito a glicemia e vai cair muito rápido essa glicemia. Quando você tiver o pico de insulina, já foi embora a sua glicose, né? É por isso que essa discrepância entre os dois momentos, de elevação de carboidrato e de elevação de insulina. Aí a gente tem que tentar
casar os dois. Então, consumir alimento de teu glicêmico alto e de quantidade calórica alta acaba sendo o principal gatilho, né, desses episódios de hipoglicemia. Boa. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.